Questão da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Assinale a alternativa que contenha palavras formadas pelo mesmo processo que a palavra passatempo. Qual é o processo de formação da palavra passatempo? Estamos tratando aqui de formação de palavras, né? Um ramo aqui da morfologia. A palavra passatempo tem dois radicais. Radical 1, passa, e radical 2, tempo. Quando você tem uma palavra formada por dois ou mais radicais, como sem hífen, em que os radicais mantêm a sua individualidade, não mudam a pronúncia, pode mudar levemente a grafia, mas às vezes nem a grafia mudam, você tem um processo chamado justaposição. Então a justaposição é colocar juntos dois ou mais radicais. A palavra passatempo é um caso desses, né? Não tem hífen, mas esse hífen é apenas porque está em final de frase. A palavra é escrita com uma palavra só, né? Passatempo, ok? Mas nós temos outras palavras, como por exemplo o radical segunda, junto com feira, segunda-feira, também é um processo de justaposição, nesse caso com hífen. Então não interessa se tem hífen ou não, mas se temos dois radicais, em que ambos mantêm a sua individualidade, a sua pronúncia, nós temos um processo de justaposição. Quando nós juntamos dois radicais e um ou mais deles perdem um pedaço, modificam um pedaço, nós temos um outro processo, né? Um processo que aglutina, que cola, chamamos de aglutinação. O processo de cima é muito mais comum, esse é questão até de lembrar algumas palavras. Antigamente se falava, eu vou em boa hora. Esses três radicais se aglutinaram para embora. Então, embora é uma palavra formada por aglutinação. Um outro exemplo do inglês, para você que gosta de inglês. Quando a pessoa ia embora, dizia, God be with you. Deus esteja com você. Por um processo de aglutinação, God modificou-se para good, isto aqui juntou-se, isto aqui sumiu completamente e deu goodbye. Goodbye é uma palavra formada também por aglutinação. Então, a aglutinação é quando um ou mais radicais se modificam. Veja lá, nós temos aqui metropolitano. Temos aqui o radical polis e temos sufixo, prefixo. Aqui temos apenas um radical. Aqui temos o bater com o prefixo com, então não temos o mesmo processo que passatempo, né? Não temos dois radicais. Temos um radical nos dois casos. Dois radicais, radical 1, radical 2, opa. Só que aqui nós temos um processo. Isso aqui é vinho, originalmente, e acre, que significa azedo, mas vejam que as duas palavras se modificaram, então o processo é aglutinação e não justaposição, como lá, também não. Plano alto, pode notar que houve modificação, já é aglutinação, por mais que plano seja um radical e alto seja outro, temos dois radicais. Quando temos dois radicais, podemos ter dois processos, né? Justaposição e aglutinação. Nesse caso, é processo de aglutinação. Este é claramente um processo de justaposição. Quando há hífen, o processo é sempre de justaposição. Aqui, luso-brasileiro e cirurgião-dentista, nós temos dois processos de justaposição. O que é que difere a D da E? A única coisa que difere da D da E é que aqui na letra E, apesar de parecer que nós temos dois radicais, nós temos só um radical único, homem. Aqui temos dois, radical 1 quinta, é uma palavra, e radical 2, feira, que é uma palavra. Super é um prefixo.
Com o tempo até pode se transformar numa palavra, você já pode considerar uma palavra, mas normalmente não se falaria ele é um super. Né? Assim como não existe a palavra des, que é um prefixo. Então, por exemplo, ninguém fala isso é um des, não existe como coisa. Super também não existe como substantivo, é na verdade um prefixo. Então, isso aqui é prefixo ao radical. Essa palavra é formada por prefixação e não por justaposição. Portanto, a letra D é a resposta correta. A letra D, eu tenho luso brasileiro, 2 radicais, lusitano e brasileiro, cirurgião, dentista, 2 radicais, cirurgião e dentista. Que é o mesmo caso que passa, verbo passa, tempo, substantivo, tempo. Processo chamado, então, justaposição. Uma ótima questão de formação de palavras da UFPR. Valeu!